Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos, né? Como é que funcionam os hábitos? Por que que tem coisas que a gente não consegue mudar, a gente sempre faz a mesma coisa, então é algo que a gente precisa estar observando. As nossas células, elas se regeneram a cada 3 meses. Cada 3 meses elas são renovadas ou elas continuam iguais? Porque como é que funciona? Quando uma célula nova chega, ela, ela vai pensar, ela vai ver como todas as outras se comportam. Se você faz sempre, todos os dias da tua vida, tudo sempre igual, você tem os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas inseguranças, é isso que vai acontecer. Por que que eu falo isso? Porque eu fui assim por muito tempo. Eu fui muito negativa, eu fui muito insegura. E por questão da insegurança, eu atraía mais insegurança. E inconscientemente, antes de eu ter noção do Feng Shui, eu trazia dentro da arquitetura algumas questões para me deixar mais insegura. Como assim, Bruna? Por exemplo, o meu escritório, eu tinha as minhas costas viradas para a porta. Então eu estava sempre me assustando, eu estava sempre insegura. Toda vez que eu me relacionava com alguém, era um inferno na minha vida, porque eu ficava eu ficava alimentando aquilo e o meu ambiente foi se moldando para atrair mais disso, porque tudo é energia, né? Então os nossos hábitos, eles se voltam para ser igual. Então, tudo no nosso ao redor vai se habituando para você criar mais disso. E quando você cria um hábito novo, você começa a observar. Por isso que eu sempre falo, observem, observem, observem. E isso é observar muito profundo. É muito lá embaixo, é muito o sentir daquilo que está acontecendo, sabe? Então você começa a, a criar. Quando você observa, você começa a se questionar. Por que que eu estou fazendo isso? E assim, a gente precisa o tempo inteiro estar fazendo isso para criar novos hábitos, para você fazer diferente. Então, como é que funciona? Eu vou começar a observar o que eu penso. Então, a forma como eu penso, a forma como eu julgo, a forma como eu reclamo. Eu estou sempre reclamando ou eu aboli isso da minha vida? Porque isso é algo que pode ser lealdade, é algo que pode ser o que você está assistindo. Se eu estou assistindo sempre reclamação, sempre. é, ou então, por exemplo, eu tenho. O meu marido sempre enxerga o lado ruim de tudo. Tá sempre reclamando porque fulano de tal devia ter feito tal coisa, porque ciclano de tal, sabe, não consegue enxergar o lado bom. É isso que eu vou estar atraindo. Como é que tá as pessoas ao nosso redor? Como é que tá a energia dos nossos ambientes? Porque os nossos ambientes, eles, eles viram aquilo que a gente quer. Então, e isso tudo a gente tem que prestar atenção muito na emoção, sabe? Aquilo que balança, aquilo que eu tô lá no fundo, eu falo uma coisa para agradar os outros, mas lá no fundo eu tô dizendo, vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, eu sempre falo do vizinho que comprou um carro novo, né? Vamos usar esse exemplo. Então, o vizinho comprou um carro novo, um carro que você sempre quis, um carro que você sempre almejou. E eu digo, poxa, que legal que você comprou o carro. Porque eu tô tentando me autossugestionar que eu quero que aquilo seja bom para minha vida. Mas lá no fundo tem uma vozinha que diz, ai, que saco, eu queria ter igual. É isso que a gente precisa mudar, a emoção como a gente está transmitindo esse pensamento. Porque o nosso corpo não entende o que, que a gente está só falando, ele entende a forma, a emoção, aquilo que eu sinto. Então, é hábito. No começo vai soar meio falso, mas você vai decretando para o teu interno, dizendo, não, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor.
Você faz um esforço para realmente se sentir feliz com aquilo que está acontecendo. Então, é algo que você tem que ter uma intenção e você tem que praticar isso. É uma intenção que você vai liberando coisas boas para criar um novo hábito, um hábito do que eu estou sentindo. E é fácil criar um novo hábito, Bruna? Não é fácil. Mas por quê? Porque as nossas células elas vão estar se regenerando. Mas existem pessoas que dizem, ah, é muito difícil eu melhorar, eu eternamente eu vou ter que estar fazendo movimentos, eternamente eu vou ter que estar observando o que eu estou sentindo. Quando, por exemplo, assim, eu era uma pessoa totalmente insegura. Quando eu parei de ser insegura, às vezes o universo manda testes para nós. O universo, o criador, chama o que você quiser, Deus manda testes para a gente, para ver como é que a gente tá. E quando eu me sobressaio sobre aquele teste, por exemplo, assim, passou uma mulher bonita e o meu marido olhou para ela, o que eu estou sentindo com aquilo? Eu ainda me sinto insegura? Uma mulher manda mensagem, porque o Ramon trabalha com várias pessoas, inclusive mulheres. Uma funcionária mandou mensagem, como que eu me sinto quando eu vejo aquela mensagem? Eu vou dar uma espiadinha e como que eu sinto naquela mensagem? Então, assim, ó, claro, se eu vou dar uma espiadinha, porque a insegurança ainda existe um pouco, mas não me dói, entendeu? É isso que vocês têm que fazer, é isso que é criar um novo hábito. E como as células novas estão vindo, por exemplo, hoje eu já não sou mais uma pessoa insegura. E quando eu me sinto insegura, porque assim, não é que eu vou mudar um hábito para eu nunca mais preciso pensar nisso. Não, eu preciso usar um esforço extra para me esforçar para me sentir bem, entendeu? Então, mas chega um tempo que eu não preciso mais estar buscando isso, eu não preciso mais dizer isso é algo que eu sinto, isso é algo que eu preciso estar cuidando. Eu preciso observar, mas sentir. Se isso já não me faz mais, porque eu levantava de madrugada para olhar se tinha alguma mensagem no celular dele. Isso era totalmente doentio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, o celular dele toca, eu vou ver quem que é. Às vezes, mas eu não olho mais, entendeu? Então, não é algo que me machuca mais. Então, é algo que, assim, a gente precisa estar observando. A insegurança pode ser que ela volte, mas a gente tem que observar os graus de insegurança que a gente tem. E para criar esse novo hábito, às vezes, demora 21 dias. Então, por isso que muitos estudos falam dos 21 dias, por isso que a gente está fazendo esse movimento de 21 dias. Eu vou mudar em 21 dias? Depende do teu esforço extra. Se você se comprometer, fazer todo dia algo melhor, todo dia um exercício que vai te deixar melhor, todo dia você vai intencionar, você usa a emoção, pode ser que menos de 21 dias você consiga criar um novo hábito. Por isso, você tem que ter um objetivo para essas aulas. Para essas aulas, você tem que ter uma intenção. Então, eu não quero mais ser insegura. Ou eu não quero mais, eu quero observar a minha irritação. Por que eu fico irritada às vezes? Vai ter dias que eu vou estar irritada, mas eu vou saber administrar isso, saber administrar, saber fazer diferente a minha irritação, entendeu? E existem pessoas que em 45 dias mudam, existem pessoas que em 60 dias mudam, e com 90 dias, as tuas células estão todas regeneradas. Todas elas se modificam. Então, se em 90 dias eu criei um hábito, eu faço isso, e eu mudo a minha programação, e eu observei aquilo que me irritava, substituir por algo novo. Quando eu faço todo esse movimento, tudo começa a fazer mais sentido. Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando? Observem, tá? Se faz sentido ou não. Mas é assim que funciona. É por isso que existem pessoas que saem da favela e viram milionárias. Por exemplo, Flávio Augusto. Flávio Augusto saiu da favela, ele foi conhecer televisão com 14 anos, se eu não me engano. Não me lembro direito a história dele, mas eu acho muito interessante. E hoje ele é um dos bilionários do nosso país.
Por quê? Porque ele ressignificou tudo que ele sentia. E qualquer pessoa consegue fazer isso, desde que tenha um esforço extra, desde que ela queira. Porque eu mudei muitos aspectos da minha vida. Eu era mandona, eu era insegura, eu era nervosa. Tudo tem um fundo por trás daquilo. E quando a gente entende o nosso fundo, a gente acaba deixando o fundo com quem é dele e acaba fazendo movimentos diferentes. Por isso que é tão. Não é difícil você mudar um hábito, mas você tem que ter a intenção, você tem que saber o porquê que você está fazendo isso e você tem que observar. Então, eu não quero fazer uma aula muito longa, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês o exercício de hoje, que depois eu vou mandar lá no grupo. Então, assim, ó, dias energizados é uma autoanálise. Então, eu pego e começo a anotar. Eu sou, tá? O que eu senti agora? Me senti uma coisa que não foi boa. Eu senti algo negativo. Então, eu vou colocar. Eu sou. Eu sou o quê? Na verdade, aqui eu até errei. Eu vou colocar diferente. Eu estou. Eu estou irritada. Por que eu estou irritada? Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Eu estou dando exemplo aqui, tá? Mas eu quero que você faça isso com tudo. Porque os meus pais são assim, por lealdade, por... Você vai observando. Porque eu estou fazendo igual a alguém. Eu gosto de ser assim? Eu gosto de ser irritada? Não. Então, não. Se eu não gosto, agora, se eu gosto de ser irritada, tudo bem, vai para outro hábito. Mas se eu não gosto de ser irritada, eu vou tentar substituir. Então, eu não gosto de ser irritada, eu não gosto de estar irritada. Então, eu vou substituir por você sinta, você coloque a irritação. Você pode fazer esse exercício, tá? Fecha o olho, bota a mão no peito e pensa, tá? Eu estou irritada. Nunca falei eu sou, tá? Eu estou irritada. Se eu não gosto disso, o que eu posso substituir pela irritação? Tá, então, irritação eu vou substituir por leveza, por calma, por respirar, por observar que eu estou irritada antes de explodir. Então, quando eu estiver notando que eu estou muito brava com alguma situação, eu vou respirar, eu vou analisar aquilo que eu estou sentindo. Às vezes tem pessoas que contam até 10, que falam, conta até 10. Mas assim, ó, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É você se acalmar para entender se você gosta de estar assim ou não. E isso em todos os hábitos. Aí você pode pegar a insegurança. Insegurança. Eu estou irritada, eu estou insegura. Por quê? Eu sou assim. Por que eu sou assim, insegura? Ah, porque veio da minha bagagem, da minha ancestralidade. Tá. E eu gosto de ser insegura? Não, eu não gosto. Então eu vou determinar que toda vez que eu me sentir insegura, eu vou tentar substituir. E eu vou falar isso mais para frente, mas o que acontece? Às vezes você acha que você já tá bem. Aí acontece algumas provas que o universo quer ver se você tá bem. E por isso que às vezes a gente cai, tá? Então é uma autoanálise que a gente tem que estar sempre fazendo, tá? Eu estou assim e eu vou substituir. Então eu vou substituir insegurança como? Eu vou substituir insegurança respirando. A respiração, ela para mim, ela está presente sempre. Eu preciso me conectar comigo, eu preciso respirar, eu preciso me acalmar para fazer diferente. Então, eu vou respirar, eu vou primeiro observar, né, vou observar que eu estou insegura, eu vou respirar e eu vou fazer um movimento diferente. Então, o que eu posso substituir por insegura? Me sentir poderosa. Então, você pode ainda
abrir outra aba desse esqueminha aqui que eu estou mostrando para vocês, dizendo qual que é algo que eu vou fazer. Então, eu vou fazer minhas unhas, eu vou me maquiar, eu vou botar uma roupa bonita para mim me sentir segura, entendeu? Porque tudo isso que eu sinto, tudo ao nosso redor está refletindo, e se eu estou muito, muito, muito em estágios muito elevados de qualquer coisa negativa, eu consigo. Se eu não olhar para isso, eu estou atraindo mais. Então, eu sempre falo da Ângela, que tinha um vaso que ela não gostava. Aquele vaso simbolizava que ela não gostava daquilo e aquilo atraía mais disso para ela. Então, quando ela começou com autoanálise, com essa elevação de energia, que ela começou a observar os ambientes, as coisas que ela tinha ao redor, ela começou a observar aquilo que ela não gostava mais, que não fazia sentido, porque às vezes a gente fica com dó, sabe, de dizer, meu Deus, eu ganhei isso da minha sogra, como é que eu vou me desfazer? E não é assim que funciona, a gente precisa observar o nosso entorno, a nossa decoração, as nossas roupas. Eu gosto, eu me sinto bonita com essa roupa. Se eu não me sinto bonita, já nem bota mais dentro do guarda-roupa. Já separa num canto, doa para alguém, vende, faz um brechó, sei lá, faça algo, mas não deixe aquilo. Ou então assim, ó, tá, eu sinto que eu tô muito mal e aquelas roupas não fazem sentido, mas elas são lindas. Então, ela não faz sentido porque eu estou me sentindo feia. Então, eu vou deixar ali num cantinho para mim não olhar muito para ela, mas se ela é bonita, eu vou me esforçar usar ela porque eu quero me sentir bonita. Vocês conseguem entender? Pois vocês me falam se fez sentido toda essa aula, porque a gente precisa observar. Aí, assim, eu vou deixar um dia para vocês ingerir bem esse conteúdo, tá? E para vocês fazer esse exercício. Façam esse exercício. Como eu estou. Então, tudo aquilo que não está bem, que você não gosta de ser assim, começa a substituir. Mas é legal que nesses 21 dias você use todo dia o mesmo estou até que não doa, entendeu? Porque se hoje eu faço de irritação, amanhã eu faço de insegurança, depois amanhã eu faço para me sentir mais bonita, porque eu estou me sentindo mais feia. Então, o que que eu faço? Se todos os dias eu fazer eu não vou conseguir mudar o hábito. Por quê? Porque eu preciso tentar mudar o hábito. Então, se você fez o da irritação durante 15 dias e viu o resultado, começa outro. Até você criar vários hábitos. Até chegar nos 90 dias e você conseguiu regenerar tá certo. Vários sentimentos que você tinha e que hoje eles já não fazem mais sentido, porque quando você começa a substituir, as coisas começam a se encaixar para que você não sinta mais isso, entendeu? Porque é energia, as tuas células que estão todo dia entrando, células novas, estão dizendo: estou melhor, eu estou melhor, estou mais confiante, estou mais bonita, porque quando você muda um hábito, consequentemente você vai estar observando todos os outros, mas dê foco em um, porque senão a gente quer agarrar o mundo, é que nem você querer pegar 15 travesseiros numa mesma hora e alguns vão cair, entendeu? Então é legal a gente começar aos pouquinhos, começar por um e ir observando, observando. O que que eu estou sentindo? O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo? E assim, essa questão dos pais não é para ficar irritada com eles, porque eu vou falar isso em outra aula, mas os pais, quando a gente exclui algo dos nossos pais, alguma coisa na nossa vida é interferida. Então é simplesmente observar, tá, o meu pai era irritado, meu pai é irritado, porque o meu pai é irritado mesmo. Ele é muito nervoso, mas e eu agia na mesma frequência. Eu adotei essa irritação e eu fazia exatamente igual. Então, tudo isso que eu fazia exatamente igual, eu
transformei. Então, hoje ele me ligou, que eu tô na casa deles, hoje ele me ligou com as pedras na mão para me jogar. Eu não deixei, entendeu? Eu já consegui superar algo que se fosse em outra época, eu ia explodir, ele ia explodir, ia ficar faísquinha saindo, entendeu? A gente se dá muito bem, mas ele é assim. Então eu tenho que entender que ele é assim, mas eu entendo que eu posso fazer diferente. Então, o tom de voz como eu adotei, isso é uma superação minha já, tá? Vamos ver se eu consigo manter elas e eu vou avisar lá no grupo. Mas quando eu mudo a forma como eu penso, eu já não deixo mais com que isso interfira no meu ser. Então, eu já notei avanços que me deixaram mais feliz, que me deixaram mais zen, que eu não deixei essa energia interferir. Vocês conseguem entender? Então, era isso. Eu vou mandar essa tabelinha para vocês ali no grupo, tá? E vocês vão estar observando. E assim, toda vez, tá? Vou continuar no exemplo da irritação. Toda vez que eu conseguir não me sentir irritada por alguma coisa que eu já sabia que eu ia ficar irritada, por exemplo, filho derrubou água no chão e acabei de limpar o chão. Ai, que saco. Então, se eu conseguir substituir isso, dizer, poxa, filho, claro, não é uma coisa que você vai virar algo, tipo, de tolerar tudo, mas você vai dizer, poxa, a mãe acabou de limpar. Vem me ajudar a limpar agora. Dá um pano para ela e faz limpar. Você muda a frequência como você explodiria. Então, se antes eu ia dizer, poxa, filha, olha o que eu fiz, olha o que você fez. A mãe acabou de limpar. Agora não. Agora eu digo, poxa, eu acabei de limpar, né? Querida, a mãe podia estar brincando contigo e a mãe vai ter que limpar de novo algo que já estava limpo. Então, você começa a substituir, tá bom? Se faz sentido, depois vocês colocam lá no grupo e vão compartilhando toda essas boas intenções, porque quando você consegue observar e consegue passar para alguém num grupo seguro ali, que você está dizendo, poxa, gente, eu consegui, não me senti irritada, é algo que você vai estar mudando, tá? Então, pode ser que dentro de menos de 20 dias você já consegue mudar o hábito, mas tudo vai depender da emoção como você está sentindo, tá? Então, essa era a aula. Até a próxima. Um super beijo.